Olá, boa tarde. Está no ar mais um Palavra Aberta e no programa de hoje nós vamos falar sobre federação partidária e quais as suas implicações para as eleições deste ano. Nós convidamos o jornalista e cientista político Murilo Carvalho para falar sobre este assunto e sobre o que esperar da disputa eleitoral que se aproxima. Boa tarde, seja muitíssimo bem-vindo ao Palavra Aberta de hoje, Murilo. Olá, meus caros, muito boa tarde a todos do Palavra Aberta, obrigado pelo convite, estou à disposição. E para falar de um assunto, olha que é interessante demais porque as eleições estão logo ali, né? É isso, exatamente. Esse ano é um ano eleitoral, é um ano que, na verdade, eu costumo dizer que todos os anos são os anos eleitorais, né? Porque a gente tem que estar sempre ligado nos acontecimentos políticos aí. E este ano tem muita novidade esta que você vai trazer tudo e desmiuçado aqui pra gente. Mas você que acompanha o Palavra Aberta sabe que eu sempre inicio trazendo o perfil do nosso entrevistado e vamos conhecer um pouco sobre o Murilo Carvalho, que é cientista político, jornalista e especialista em processo legislativo. E para começar, Murilo, eu queria te perguntar como é que funciona as federações partidárias. Quais as principais diferenças entre federações partidárias e o que a gente conhecia anteriormente por coligações? Bom, a federação partidária ela veio aí depois da mini-reforma política de 2021, que trouxe esse novo conceito, né? Que é muito parecido com coligação, muito parecido até com fusão e incorporação de partidos. Mas a federação nada mais é do que a junção de um ou dois partidos, dois ou mais partidos, desculpe, que formam aí a federação para que possam aí juntos se aproximarem mais do que o eleitor, inclusive, espera deles. Na verdade, a federação ela traz aí para a gente uma fusão de partidos que tem afinidade política, que tem afinidade ideológica, partidária, e o eleitor possa até não ficar mais confuso, né, e achar que ele está votando em um candidato e no final, pelas sobras, sai um outro completamente diferente de outro partido, de outra ideologia. Então, a federação partidária, ela difere, inclusive, da coligação no que diz respeito, inclusive, ao tempo dela. A coligação, ela já é extinta, ela não existe mais, e ela durava apenas até o final da eleição. A federação não, é durante e depois da eleição. Ela dura os 4 anos, inclusive. Ela vai até, falando até dentro da questão do processo legislativo, ela vale até para a questão da montagem das comissões dentro do Senado e Câmara. Portanto, existem várias diferenças e é um conceito muito interessante aí para que o Brasil vai agora, nesse ano, utilizar. Então, dentro do que você está trazendo, elas podem ser consideradas mais rígidas? Ela pode ser considerada, inclusive, mais rígida, principalmente em relação aos pequenos partidos, né? Porque antigamente você tinha, nas coligações, várias junção de vários partidos, fazendo com que ali o eleitor, inclusive, ficasse muito confuso, com várias linhas, várias coligações, e que até ideologicamente não eram parecidas, e você acabava o eleitor votando em um, elegendo um outro que era muito diferente da sua questão ideológica. Agora, ela é rígida no sentido de que a federação só pode se aproximar dentro do que é o partido, tendo ali uma afinidade ideológica com ele. Então, ela é mais rígida no sentido de poder aí fazer uma junção de fato, não é qualquer partido, é um partido que tenha realmente afinidade. E ela tem um estatuto próprio, inclusive, então é toda uma situação específica que faz com que ela, sim, seja rígida e seja um novo arcabouço para a nossa política e nossa legislação. Vou pensar aqui uma resposta sua ainda há pouco sobre ideológicas, essas federações, assim, mas em que sentido elas são mais ideológicas? Bom, a gente pode ter o exemplo em relação ao PT, ao PCdoB, inclusive o PSB, que conversam sobre fazer uma nova federação. São perfis que, inclusive na história deles, fizeram parte até do próprio PT ou se alinharam em alguns assuntos, a maioria deles parecidos em relação aos temas que eles defendem. Então, quando eu falo ideológicos, ideologicamente comuns, é que alguns temas, a maioria deles são comuns. Eles concordam com alguns temas, continuam com a sua autonomia, lógico, como partidos, mas concordam em alguns temas e, por isso, fazem essa federação. E como é que elas ajudam os partidos menores? Bom, os partidos menores consideram até, inclusive, como se fosse uma boia de sobrevivência deles. Como assim? Antigamente, não tão antigamente assim, você tinha no período eleitoral
uma dificuldade dos partidos pequenos, que muitas vezes eles tinham que fazer as coligações para tentar eleger, na sorte, algum candidato seu. Veio a cláusula de barreira, que dificultou ainda mais, né, a vivência deles, e às vezes eles tinham que fazer a infusão ou a incorporação de partidos para tentar sobreviver. A federação, ela traz essa sobrevivência ainda dos partidos pequenos, vamos chamar assim até de boia, é o exemplo que eu dei, porque a gente consegue juntar, como eu disse no começo, 2 ou mais partidos para formar a federação. E que, portanto, o partido, menor que seja, ele se juntando a uma federação, ele consegue ter essa sobrevivência. E que, portanto, ele faz aí com que ainda seja um partido que ainda consiga sobreviver. Embora a federação seja até uma antecipação da fusão e incorporação dele. Naturalmente, esses partidos, com o tempo, vão acabar fundindo com outros. E no que diz respeito às eleições municipais, elas acabam sofrendo alguma influência de tudo isso? É um ponto negativo, vamos chamar assim, também da federação, porque eu morei em Brasília por muito tempo, nasci e morei em Brasília, hoje resido no interior do Maranhão e costumo dizer que existe uma diferença entre a política nacional, a estadual e a municipal. É muito diferente. Então, uma característica da federação é que ela vale para nível nacional. E que, portanto, todos os lugares onde o partido for, ele precisa também se alinhar. Então, veja que, às vezes, na cidade interior, um partido que seja X, ele não tem a mesma ligação no nível nacional. Às vezes, são adversários políticos de longa data, culturalmente falando. Aí você imagina 2 ex-prefeitos, vamos dizer assim, historicamente adversários, tendo que juntar suas 2 siglas, porque nacionalmente eles fizeram isso também. Então, é até uma situação que possa vir a ser um ponto negativo. Não conhecer a realidade. Então, é uma situação que, a nível municipal, pode ser, sim, um problema, mas, com o tempo, acredito que possa ser, por que não, um início de um diálogo, para que possa, assim, até, quem sabe, poder formar uma grande coalizão, um diálogo, o início de uma grande situação de que, embora tenha diferenças, possa, sim, se juntar, por que não? Porque, na prática, vai funcionar assim, né? O que for definido... Exatamente. Vai chegar, o que for definido a nível federal vai chegar no município, não é isso? Exato, diferente da coligação. Antigamente você também tinha na coligação as coligações feitas a nível municipal, mas que não necessariamente a nível estadual ou nacional. Já a federação não. Toda a federação feita a nível nacional, o nome já diz, ele tem que valer também para o município. Porque, portanto, o partido A e B a nível nacional se juntar, o A e B a municipal também. Você já trouxe esse ponto negativo. Ainda há pouco a gente estava conversando, ao que parece serem pontos positivos. Existem outros aspectos positivos e também negativos quando se fala de federação partidária? Sim, existe. Existem a federação, o ponto positivo de uma federação é que você tem aí uma legislação até um pouco mais fácil, vamos dizer assim, de entender. E, ao mesmo tempo, você também tem a junção de partidos políticos, que, como eu disse, que são aliados, e que com o tempo você vai parar de ter aquele pluralismo político. O artigo 17 da Constituição, ele trata desse pluralismo político. As pessoas podem abrir partidos políticos à vontade, lógico, respeitando o que está na legislação, né? E com a federação, não. A federação, ela vem, assim, fazendo com que você pode até se juntar com a mesma linha ideológica de outro partido, mas lá na frente você vai ter a incorporação desse partido, vai ter partido A incorporando ao partido B, e naturalmente ele vai sumir, vamos dizer assim, então vai diminuir o número de partidos, e que vai ser bom. Vai ser bom para a governabilidade, vai ser bom para o Congresso, vai ser bom para o presidente, vai ser muito bom para até para nível municipal também, porque é muito difícil você trabalhar numa coalizão com muitos partidos, com muitos interesses, com muitas bandeiras. Então a federação tem um ponto positivo em relação a isso. Ô Murilo, eu quero agora o teu olhar a respeito dessa pergunta que eu vou te fazer. Como é que os partidos estão se mobilizando nessa perspectiva? Que partidos estão ganhando mais e que partidos acabam perdendo com tudo isso? Você tem um modelo, por exemplo, a Cidadania e o PSDB, eles têm interesse, por exemplo, em fazer uma federação. Mas se você for olhar para o PSDB, muitas vezes, nos últimos anos, para presidente, foi um ícone, perdendo ou ganhando, mas sempre se colocou à disposição. Com a federação, ele acaba saindo um pouco de cena também. Já por outro lado, você tem PT, PSDB, PCdoB, PSB, formando uma linha de federação, pensando também no legislativo e no fortalecimento, não só da candidatura majoritária, no caso,
que vem agora encabeçada pelo ex-presidente Lula, como também para ter maioria no Congresso Nacional. Então, são partidos que tendem a ter, sim, maioria nas próximas eleições. Então, alguns partidos perdem o protagonismo, outros tendem a ganhar o protagonismo à medida que se organizam, né? Quem começa primeiro a se organizar, a tendência, com certeza, é conseguir ter melhor resultado. Mas esse tempo ainda é muito curto, não é mesmo? Assim, porque são 4 anos que esses partidos vão ficar juntos. Assim, é possível que esse namoro não seja tão duradouro. É um ponto, inclusive, é um casamento obrigatório, vamos dizer assim. Se você quer se juntar a um partido, naturalmente você vai ter que, você tem que ficar 4 anos com essa pessoa, não importa o que aconteça, 4 anos, é permanente. Uma das características, inclusive, da federação é que ela é permanente, diferente da coligação, que era só as eleições acabarem. As eleições acabaram, cada um seguiu o seu rumo. Na federação, não. É obrigatório esse casamento por 4 anos. Temos diferenças? Temos, não importa. 4 anos. Inclusive, tem estatuto próprio. Então, repito, é um casamento obrigatório de pelo menos 4 anos. Vamos casar? Vamos. Mas, obrigatoriamente, no mínimo, 4 anos na legislatura, vocês têm que ficar. Então, tem esse ponto também. É preciso estar muito bem alinhado. Seria tipo um exercício para aglutinar esses partidos num futuro? Perfeito, perfeito. Como eu disse, é como se fosse uma prévia para que eles possam ter a fusão ou a incorporação. Você tem partidos que não vão perder a autonomia com a federação, claro, vão continuar. Um exemplo, o PCdoB não perde a sua autonomia, mas futuramente ele pode se fundir ao PT. O PSOL, da mesma forma, por que não? Pode se juntar também com a rede, que saiu do PT e também voltar a incorporar ele. Então, eles podem se fundir em relação a isso. É uma prévia, sem dúvida. Agora, se algum partido deixar a federação antes do prazo, ele sofre alguma sanção? Sem dúvida, porque tem um estatuto próprio a federação. Então, quando você vale de um estatuto próprio e ele dura uma legislatura que são 4 anos e que ele, inclusive, ele vai moldar as comissões, por exemplo, Senado e Câmara, um partido vai ficar com a comissão X, outro partido com a comissão Y dessa federação. A partir do momento que ele se rompe, ele também vai perder vagas nas comissões, perde na Câmara, perde recursos partidários, tempo de TV. Então, tudo isso são sanções. Como eu disse, é um casamento obrigatório que tem suas sanções também em caso de dissolução. Enfraquece o partido. Com certeza, sem dúvida. Então, é por isso, antes de pensar em sair da federação, eu tenho certeza que eles vão pensar ou fundir ou incorporar eles. Você falou ainda há pouco sobre essa questão da escolha até de comissões, não é isso? Então, eles formam, de certa forma, uma sigla. Exato. É uma bancada, é uma sigla, tem uma força partidária, mas não tira a autonomia de cada partido, claro, não é um partido só, porque tem uma junção de vários partidos, mas que também pode ser conhecido no termo de processo legislativo como se fosse uma bancada. Olha, ali a bancada da esquerda, aqui está a bancada da direita, aqui está a bancada que apoia o presidente, aqui está a bancada de oposição, mas ali, na verdade, é uma federação. E diz respeito, diz pra gente com relação a essa mudança, ela diz respeito mais aos partidos ou o eleitor acaba tendo, de certa forma, um papel nisso tudo? Os dois, tanto para os partidos, para que eles se fortaleçam, quanto para o eleitor que possa entender da seguinte forma: tirar esse voto personalista. O brasileiro, na sua maioria das vezes, principalmente a nível municipal, aponta muitas vezes para a pessoa só. Eu vou votar nesse fulano, eu vou votar nesse ciclano, eu vou votar nessa pessoa. Naquela pessoa esquece muitas vezes o partido. Então, essa federação, ela traz o partido como de fato, ganha o protagonismo como a bandeira, como se fosse, fazendo analogia ao futebol, o Vasco e o Flamengo. Você torce para qual? Eu até torço para o meu sofrido Vasco, mas eu vou me identificar com ele, independente disso. E o Sampaio Corrêa também. Vou me identificar com ele, independente disso. Então, da mesma forma, o partido ele vai ganhar essa situação. As pessoas vão vestir a camisa e falar: eu voto nessa federação que é alinhada ao que eu penso, que é alinhado, mais um exemplo, ao Vasco da Gama, que é alinhado ao Flamengo. Então, é mais ou menos nesse sentido. É bom para o partido, que vai, de fato, ter esse protagonismo, e para o eleitor, porque ele agora vai forçar o eleitor a entender o seguinte: eu posso, lógico, votar em uma pessoa, mas eu também tenho que entender quais são as ideologias desse partido. Então, eu também preciso estar informado porque qual é a minha ideologia. Eu também preciso me perguntar como eleitor qual é a minha ideologia. Lado A, lado B, lado C, qual que é? Aí ele escolhe a federação que mais se aproxima do que ele entende. Qual é a bandeira que ele quer defender, não é mesmo? Exatamente. Muito bom. Olha só, a gente fechou agora o nosso primeiro bloco, mas daqui a pouco
A gente ainda vai falar muito sobre eleições de 2022, fica aí que tem muito assunto, viu? E você também acompanha a nossa programação nas TVs por assinatura. Na Claro TV é no canal 7, na Vivo no canal 9, na Oi TV no canal 215, na Sky HD pelo canal 316.1, no ITT Play pelo canal 16. E se eu fosse você, eu não mudaria de canal, porque o Palavra Aberta volta já falando sobre tudo de federação partidária. E nós já estamos de volta com o programa Palavra Aberta e claro que a gente vai continuar conversando com o jornalista e cientista político Murilo Carvalho, que está fazendo uma análise sobre a disputa eleitoral deste ano. Murilo, no primeiro bloco a gente fez essa análise da federação partidária, do que diz respeito, da importância, do quanto isso pode ser diferente para cada partido. E neste segundo bloco eu queria iniciar perguntando para você, fazer uma análise do que a gente pode esperar do pleito eleitoral em 2022. E já queria começar te perguntando sobre a disputa, se a disputa ela vai ficar realmente entre os dois extremos que acabam polarizando as pesquisas ou existe mesmo uma possibilidade da terceira via se viabilizar? Bom, um ano muito interessante de se analisar, o ano 2022, além dessa nova legislação, tem coisas que não mudam e, como nós podemos já adiantar, essa polarização também tende a não mudar. E, embora tenha essa questão de terceira via, nós temos um país polarizado. Até mesmo aqueles que tendem a falar não apoiam nenhum nem outro, ele já é apontado também como sendo um ou outro. Então, nós temos um país polarizado, nós temos sim dois extremos, ali parte lulista e outro bolsonarista. Nós temos situações em que eles vão se enfrentar, os principais nomes, vamos dizer assim, vão se enfrentar e vai ter sim uma disputa muito acirrada, bastante fake news e naturalmente muita polarização vai se acentuar, sem dúvida. Queria te perguntar o seguinte, assim, desses dois lados que a gente acaba observando, existe um ponto que é comum, a rejeição. Existe a rejeição de um lado grande e do outro também. Esse é o mote dessa eleição? Tem um amigo, cientistas políticos e jornalistas, que quando eles olham a pesquisa, eles olham primeiro a rejeição. Primeira situação é a rejeição, antes de olhar o restante dos números. Porque a rejeição ela diz muito. Uma rejeição muito alta, ela traz uma dificuldade em marketing, uma dificuldade até em andar na rua, uma dificuldade em várias situações, traz naturalmente um enrijecimento, vamos dizer assim, na figura do candidato. Então, a rejeição é um ponto muito importante, só que nesse caso nós não temos só um com rejeição alta, nós temos dois com rejeição alta. Sim. Então, intensifica ainda mais a polarização. Dois, vamos dizer assim, entre aspas, rejeitados, embora também aprovados, um tem a máquina pública, um é presidente da República e o outro é ex-presidente da República, que tem sua popularidade. Então, você tem uma situação que vai gerar, sim, dois, mais uma vez, entre aspas, rejeitados se conflitando. Então, mais uma vez, vai aumentar a polarização por conta, sim, dessa rejeição. Natural que a rejeição, inclusive, nesse caso, seja do atual presidente também, até pelas questões, primeiro, que está mais em evidência, segundo, pelas questões que envolvem, embora também muitos não sejam diretamente culpa dele, mas quando envolve economia, inflação, tudo isso acaba que trazendo para uma só pessoa, no caso, ele. Em 2018, a gente teve uma verdadeira enxurrada de fake news, do que se chamam de pós-verdade, e eu queria saber de você, a gente pode esperar em 2022 a mesma situação? Embora medidas que, para conter fake news, estão sendo tomadas a cada dia pelo Tribunal Superior Eleitoral, nós temos aí ferramentas que, infelizmente, vão contribuir para fake news.
E aí é claro, né, é importante delimitar o que é fake news. Fake news não necessariamente é aquilo que a gente não concorda. Porque às vezes a gente fala assim, olha, meu candidato é A, e ele faz isso, isso e isso. Não, é fake news. Você apenas não concorda com a ideologia dele. Então não é fake news só porque você não concorda. A fake news, ela é de fato, o nome já diz, é uma notícia falsa. Se for pesquisar algumas coisas, algumas situações, candidato tem processo, outro não, aí sim você consegue detalhar direito o que é fake news ou não. Mas ela, sem dúvida, até para nível de estratégia, lamentavelmente, ela tende, num ambiente polarizado, fake news tende a se acentuar também. Isso, lamentavelmente, deve acontecer. Embora medidas estejam sendo tomadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então a gente pode pensar em uma autorregulação das plataformas, digo das plataformas digitais, de mensagens instantâneas. Que também é algo discutido. Recentemente o ministro Alexandre de Moraes derrubou o Telegram. Sim. Existe uma discussão, inclusive, em relação à regulação dos meios sociais, mas ele é muito sensível, porque ele precisa estar no limiar entre o que é censura e o que é regulação. O que é o direito da pessoa ter a sua rede social, mas o que é ela ser regulada. Então é uma discussão muito, muito sensível e que é por isso que ela posterga muito, mas que é preciso, de fato, um início de um diálogo sério em relação a isso, certamente, até para que também as fake news possam diminuir. Mas é preciso combatê-la, não apenas sem tirar o direito também do cidadão de ter a sua rede social, sem ser regulado, vamos dizer assim, e que possa parecer censura. Ainda na onda da Lava Jato, em 2018, a corrupção foi tema do período eleitoral, dos debates. Também teremos essa perspectiva de corrupção como foco, como a perseguição desses candidatos na busca pela aniquilação da corrupção? A corrupção ela é um tema permanente. Desde o tempo do descobrimento do Brasil, a gente fala em corrupção e acabar a corrupção. Em todo lugar do Brasil se fala em corrupção, então dessa vez não vai ser diferente. Falaremos também de corrupção. É lógico, você tinha ali o modelo da Lava Jato em 2018 e toda aquela situação que também acentuou ainda mais a questão da corrupção. Mas ela, sem dúvida, ela vai ser tratada nesse ano também como forma de como que a gente vai combater a corrupção. Mas acredito que esse ano, além de corrupção, eu acho que o eleitor também quer saber de estabilidade. Estabilidade no sentido econômico, se ele não vai ter uma outra pandemia, estabilidade no sentido de renda, de relações internacionais, como é que o Brasil vai se comportar diante ao mundo, estabilidade em relação ao seu emprego, se ele vai manter seu emprego, se vai ver outra pandemia e vai tirar, estabilidade em relação à presidência da República, ao Congresso Nacional, se eles vão levantar alguma bandeira polêmica ou não. Eu acho que o eleitor quer sim, sempre acabar com a corrupção, é sempre o primeiro, vamos dizer assim, mas ele também quer se sentir estável, ele quer se sentir pelo menos minimamente confortável, que é o que não está acontecendo, e a pandemia, inclusive, também trouxe muito a piorar esse quadro. Acredito que vai ser um dos temas, além da corrupção, a estabilidade. Falando em jovem, essa é uma parcela que, vez ou outra, entra a eleição, sai a eleição, mantém um grande desinteresse. Por que você acredita que isso acontece ainda? E realmente, o Tribunal Superior Eleitoral, na sua pesquisa, diz que entre jovens de 16 a 20 anos, são 7%. Você tem uma campanha agora recente de grandes artistas falando, tire seu tipo de eleitor, mude o Brasil e tudo, mas existem vários fatores para que o jovem se distancie. O primeiro deles é que ele não se sente representado. Não importa, por exemplo, se o deputado vai ganhar só R$1 por mês, ou vai ganhar 20, não importa para ele. O que importa é que ele não se sente representado. O deputado vai ganhar R$1 por mês, não interessa, eu não me sinto representado. Não importa o que ele gasta, eu não me sinto representado. Então existe um distanciamento. Além disso, várias informações fake news atrapalham bastante. Às vezes ele quer estar engajado em algum tema, às vezes ele quer estar engajado em buscar a sua ideologia, a sua bandeira, quer acreditar em alguma coisa, e tem vários assuntos ao mesmo tempo fake news e acaba desmotivando ele a entrar. Né? Tanto na questão de entrar a ser candidato, como a questão até de participar ativamente da política. Então você tem situações aí que fazem com que o jovem se sinta cada vez mais distante. E um dos motivos é que você tem o Brasil, por exemplo. O Brasil é um país pluralista em tudo. O Brasil é um país que você tem várias pessoas de religião diferente, de raça diferente, de etnia diferente. Você tem um país pluralista. Então, a partir do momento que você vir com o discurso de que, olha, apesar das diferenças, nós temos um ponto em comum, podemos fazer uma política de fato, assim, sem animosidade, sem rivalidade, mas com
responsabilidade, acredito que o jovem ele vai se aproximar mais da política, acredito que ele vai parar de ver brigas em família, ele está crescendo, ele está num processo de não só de maturidade física, como também de maturidade emocional, tudo, né? E ele quer descobrir em que acreditar. Então, quando ele começa a querer acreditar nessa ideologia, ele começa a ver brigas em família, por causa de política, ele começa a ver muito fake news, começa a não se sentir representado e, naturalmente, ele também vai se afastando da política. Isso que você trouxe é importante, assim. Há uma ausência do jovem também nos quadros dos partidos, assim como a ausência da mulher, de grande parte da minoria. Mas também do jovem existe muito isso, né? Perfeito. Caso algum jovem se sinta vocacionado a ser um político, ele vai, natural, buscar um partido, e lá no partido provavelmente ele vai ter uma resistência de alguém que vai falar assim, não, eu cheguei primeiro, eu sou mais velho aqui, eu vou me candidatar aqui, depois com o tempo você, fazendo trabalho interno, você entra. Não conseguem ainda, isso é no Brasil, independente, até mesmo, tem mudado, claro, mas devagar, até mesmo em empresas privadas, é muito difícil você ter um que se destaque e possa, assim, de primeira, assim, se candidatar e poder representar a juventude. Até por conta dos próprios dados, você vê aqui que até para termos eleitorais, todos vão se importar tanto com essa falta de juventude. Apenas 7% de jovens, de 16 a 20 anos, tem interesse, vamos dizer, tem título de eleitor. Então, até mesmo nas propagandas políticas partidárias, o foco não vai ser tanto eles. Então vou focar mais nisso aqui. Então, até nisso tem essa dificuldade, com certeza, em relação a juventude. Murilo, nós estamos chegando bem próximo ao fim do nosso programa, mas eu, para encerrar, queria te perguntar, a gente está diante de uma eleição bem singular, né? Exato, bem singular. A gente tem aí, inclusive, talvez, voltamos um pouco dessa questão de polarizar tanto quanto agora. Você tinha eleições em 2006, que o PT, por exemplo, ele tentava polarizar o nosso contra eles, em 2010 da mesma forma, mas hoje, tanto os dois principais candidatos, tanto um quanto outros, usam praticamente o mesmo discurso, né? de nós contra eles. Não, ele está errado, ele é um bonzinho, ele é um maldoso, ele é um bundoso, enfim, você tem aí um quadro muito, muito singular. Você não tem uma terceira via que ainda tenta sair, você não tem uma situação do discurso. Né? Tanto que existem membros do Congresso Nacional, parlamentares, que querem até falar em segundo turno com 3 candidatos, para tentar tirar um pouco essa polarização também. Não, coloca 3 em vez de 2, para que possa também ter, quem sabe, ficar um pouco fora dessa polarização, porque esse ano a tendência, sim, vai ser bem singular. Você tem não só em relação às mudanças na legislatura, como a federação que nós falamos, como também do comportamento do eleitor e também do comportamento dos principais candidatos, no caso, a presidente. E a gente tem que começar a discutir, sim, alguns modelos para mudar isso. Presidencialismo, sem presidencialismo, parlamentarismo, qual é o que vai se encaixar melhor na realidade brasileira para que a gente não possa, em cada eleição, ter uma singularidade. Olha, essa eleição vai ser singular por causa disso, mas agora a próxima vai ser por causa disso. Mas nunca é uma coisa boa, é sempre uma coisa conflituosa, é sempre uma polarização, é sempre uma dificuldade. Murilo, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no Palavra Aberta, extremamente esclarecedora. Muito obrigado, agradeço por tudo. E obrigado você que acompanha sempre o Palavra Aberta, quer assistir novamente esta edição, quer compartilhar entre seus contatos, então acesse as nossas redes sociais. No YouTube, você nos encontra pelo endereço Legislativo PI. Nosso endereço no Facebook é tvalep.oficial e no Instagram, TV Assembleia PI. Não esqueça que nós temos um encontro marcado de segunda a quinta-feira, sempre às 2h30 da tarde, aqui na tela da TV Assembleia. Até a próxima, a gente se encontra aqui no Palavra Aberta.